Olá, turma, professora Rose, professora de Geografia, trazendo para vocês a correção da atividade 9 sobre a regionalização do espaço geográfico mundial, países ricos e pobres, ou centro e periferia. Primeira questão, explica a diferença entre região e regionalização e dê exemplos. Então, região está ligada à ideia de diferenciação de áreas, enquanto regionalização significa agrupar as extensões territoriais que apresentam determinadas características em comum, ou em comuns, distinguindo-as de outras áreas. Como exemplo, nós temos no nosso livro da página 76, como exemplo de região, nós temos o mapa 1, de Polígono das Secas, onde 1.300 municípios apresentam a mesma característica, que é o que? A escassez de chuva. E o outro exemplo, que o livro também, na página 76, é o mapa 2 da agropecuária nos Estados Unidos, que vai mostrar a regionalização dos Estados Unidos de acordo com as atividades agrícolas e pecuárias. Tá? Então, vai regionalizar, vai dividir, vai agrupar em áreas, levando em consideração critérios econômicos, tá? No caso, a produção agrícola e pecuária. Segunda questão. Sobre os indicadores sociais e econômicos, explique o que é renda per capita. A renda per capita, pessoal, é a divisão do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas dentro de um país durante o ano. Então, é a divisão do PIB pela população absoluta de um país, estado ou região. Tá? Letra B. Expectativa de vida. Então, a expectativa de vida é a estimativa do número médio de anos que uma pessoa poderá viver, considerando-se as condições socioeconômicas do país, estado ou região. Letra C, mortalidade infantil. É o número de crianças que morre antes de completar um ano de vida para cada 1.000 crianças nascidas vivas. E letra D, analfabetismo, que é o percentual de habitantes do país, estado ou região que não sabem ler e nem escrever. Terceira questão. A regionalização, caracterizada pela divisão do mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, foi amplamente utilizada durante a Guerra Fria, período em que prevaleceu a rivalidade entre as superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Com o fim da Guerra Fria, surgiram novas propostas de regionalização com o objetivo de expressar com mais exatidão a organização do espaço mundial contemporâneo. Entre elas, cabe destacar a regionalização entre os países ricos ou centrais e pobres ou periféricos. Explica a diferença entre os países nessa divisão. Então, a diferença entre os países ricos ou centrais e países pobres ou periféricos é que o primeiro, os países ricos ou centrais, é o grupo formado pelas nações mais ricas e industrializadas, tá? Como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia e países da União Europeia. São os países que se encontram no centro do sistema capitalista, exercendo forte domínio econômico e tecnológico sobre as nações mais pobres. Enquanto os países pobres ou periféricos é formado pelo restante das nações do mundo, que apresentam desenvolvimento tecnológico e econômico inferior, assim como grande dependência financeira em relação aos países ditos centrais, situando-se, portanto, na periferia do sistema capitalista.
Quarta questão. Qual é o aspecto histórico que melhor caracteriza a regionalização do mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Então, o melhor aspecto histórico é a exploração das colônias durante o período do capitalismo comercial, que possibilitou o acúmulo de capital nas metrópoles, ou pelas metrópoles, melhor dizendo, que o aplicaram em desenvolvimento industrial, transformando-se nos países desenvolvidos da atualidade. Já as colônias, devido à exploração de suas riquezas e à dominação política, não tiveram as mesmas condições de desenvolvimento. Quinta questão. Quais são as características que dão homogeneidade ao mundo desenvolvido e ao mundo subdesenvolvido? Cite 3 aspectos que relativizam a homogeneidade dessas duas realidades. Bom, as características responsáveis pela homogeneidade no mundo desenvolvido são os aspectos econômicos, a alta industrialização, os excelentes índices sociais e de qualidade de vida da população, como o alto IDH, e as políticas públicas sociais desenvolvidas pelo Estado. Por sua vez, os países subdesenvolvidos podem ser identificados pela desigualdade social e pela dependência do capital internacional e das exportações na balança comercial. Bom, para finalizar a nossa correção, eu trouxe esse quadro para vocês, resumindo a regionalização, do mundo, as diferentes formas de regionalizar o mundo. Então, a gente vai por aqui, na esquerda, aqui o mapa mundi, verde, onde está a América verde, a África amarela, a Europa um vermelho mais forte, a Ásia aqui mais um marronzinho, a Nova Zelândia, a Antártida. Então aqui nós temos o quê? A regionalização com base na distribuição dos continentes, América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Tá? Então aqui, quando se divide, quando se regionaliza com base na distribuição dos continentes, leva-se em conta o quê? Os critérios físicos, tá? Os elementos da natureza. Então, aí ele diz aqui, regionalizar é dividir o espaço geográfico para facilitar a análise do mesmo. Agora tem outro critério, que é o critério socioeconômico. Então, regionalização com base em dados econômicos, sociais e históricos. Nós temos 3 subdivisões aí, 3 regionalizações. Nós temos a primeira no pós-guerra, no pós-segunda guerra, tá? Onde o mundo ficou dividido em primeiro, segundo e terceiro mundo, período da Segunda Guerra Mundial. Dividido dessa forma porque durante esse período nós tivemos o grupo, dos países socialistas, tá? Que ao final da Guerra Fria, com a fragmentação do socialismo, essa regionalização ela entra em desuso, e aí nós vamos passar aqui por pós-Guerra Fria, a divisão em países do norte e países do sul, sendo os países do norte os países ricos e os países do sul os países pobres. Ressaltando aqui que nessa regionalização não se leva em consideração a linha do Equador, se leva em consideração a delimitação socioeconômica entre os países. Por que não a linha do Equador? Porque se nós formos olhar do ponto de vista da linha do Equador, nós vamos ter nações ricas no hemisfério sul, assim como nós vamos ter nações pobres no hemisfério norte, tá? Então, o que se leva é essa linha aqui, a linha geoeconômica, que vai selecionar aqui as áreas ricas, separar ou delimitar as áreas ricas das áreas pobres. Atualmente, nós utilizamos países centrais ou desenvolvidos, países periféricos ou subdesenvolvidos,
E países emergentes, como exemplos, o grupo, né, formado pelos BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Bom, finalizando nossa correção, espero que você